pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para apresentar e explicar um conteúdo e de alguma forma tentar esclarecer e tirar todas as dúvidas de vocês da melhor forma possível. Espero que todos estejam bem, apesar do momento delicado que nós estamos passando. Bem, eu sou a professora Nádia, trabalho com matemática e hoje vou estar apresentando e explicando para vocês Mate 2, do 7º ano. Então, eu estarei explicando para vocês o módulo 4 de Mate 2 do 7º ano, ok? Porcentagem. O módulo 4 da apostila de vocês tem questões e exercícios sobre porcentagem, onde envolve não só a porcentagem simples, como a gente já conhece, como o acréscimo e o decréscimo de porcentagem diante de várias situações que iremos ver agora. Bem, um pequeno lembrete. Vamos relembrar com relação à porcentagem. Bem, 10% de 300 é eu pegar 10, multiplicar por 300, achar 3.000, dividir por 100 e vou achar 30. Ou eu posso pegar a minha porcentagem, transformar ela em número decimal e multiplicar direto por 300, que também vou chegar ao mesmo resultado. Vamos usar a outro lembrete. Acréscimo representa aumento. Então é uma porcentagem que irei acrescentar num valor já estipulado ou num preço de algum produto ou para qualquer tipo de aumento. Então, por exemplo, se às vezes qualquer um produto no mercado ou em qualquer tipo de estabelecimento e quando acontece o acréscimo ou aumento daquele produto em porcentagem, a gente coloca da seguinte forma. Eu coloquei aqui um exemplo. Aqui esses 200 representa a mesada de uma pessoa que recebe mensalmente. E aí ela teve um acréscimo de 10% nesse valor. E aí no total ela terá então que receber R$220 de mesada, ou seja, o novo valor após o acréscimo. Então reparem o seguinte, que quando a gente fala de acréscimo, o nome já diz, a gente acrescenta mais um valor para aquela questão. Então, o valor de origem era R$100, mais os 10% em cima dos 200, que já estavam na primeira, somando-se tudo, a gente chega a R$220. E aí, observe o seguinte, que o valor anterior representa 100%. O valor acrescentado representa 10%. Então, eu terei um total de 110% com relação à minha nova mesada referente ao exemplo que eu estou colocando aqui, correto? Por favor. Bem, o aumento de 10% na mesada de R$200, o que foi acrescentado? 10%, correto? Então, eu poderia inicialmente tirar os 10% de 200, que é igual a 20, e somar ao resultado anterior, que é 200. E aí eu teria um novo valor de R$220. Agora, você também pode fazer o seguinte, quando acontece esse acréscimo em porcentagem, você pode juntar as porcentagens, ou seja, a porcentagem referente ao valor original anterior que você tinha, mais o valor que você ganhou, que foi de 10%, certo? Somando as duas porcentagens, temos 110%. E o que eu vou fazer? Eu agora vou ter que, então, descobrir o que é 110% de R$200. E é esse valor eu vou fazer como? Eu tenho duas maneiras de tirar essa porcentagem. Bem, eu posso pegar o 110, multiplicar por 200 e achar 22.000 e dividir por 100 e achar R$220. Ou sabemos, como a gente já viu anteriormente com relação à porcentagem, a transformar a porcentagem em número decimal
e multiplicar direto. E eu também vou encontrar o meu valor de R$ 220. Então, repare o seguinte, que toda vez que qualquer situação, qualquer questão que a gente esteja resolvendo no decorrer da nossa aula de porcentagem, vai ser uma porcentagem acrescentando ou uma porcentagem reduzindo. E aí vocês vão ver que vão ter outros termos para a gente acrescentar. No momento a gente está falando de acréscimo, ok? Então, beleza. Vamos para o próximo, então. Decréscimo, redução de valor, ou seja, o contrário do acréscimo. A gente viu anteriormente que a gente estava falando de acréscimo. Então, toda porcentagem acrescentada em cima de um valor. A gente faz o quê? A gente faz a soma daquela porcentagem e depois aplica a porcentagem para descobrir quanto vai dar o resultado, correto? Agora, o decréscimo é o seguinte, você tem um valor de origem, né, seguindo a mesma instrução e o mesmo exemplo dos R$ 200. Era o valor inicial que a pessoa ganhava mensalmente. Só que, como houve um decréscimo em cima desse valor, houve o quê? Uma diminuição, uma redução. Então, ó, menos 10% de R$ 200 é igual a R$ 180. O que houve aqui nesse decréscimo? Observe o seguinte, que o valor de origem representa 100%. O valor do decréscimo reduziu 10%. Então, no anterior, eu somava as porcentagens, correto? Agora, no decréscimo, eu diminuo a porcentagem. Então, no final, o meu resultado, eu vou ter R$ 180, ou seja, em vez de eu ter mais de 100%, só terei 90% do valor apresentado, ok? Vamos lá. Observe o seguinte, um desconto de 10% na mesada são de R$ 200. Ele está dizendo o seguinte, que o desconto é em cima do valor que você tinha anteriormente. Então, para eu fazer o desconto e não o aumento, né, eu teria que reduzir esse valor. Só que observem que para eu primeiro fazer essa redução, eu inicialmente você poderia, então eu vou tirar os 10% de 200, que sabemos que é 20. E aí eu iria subtrair o valor de origem menos a porcentagem do decréscimo. E aí eu teria R$ 180 de mesada. Mas você também pode fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o acréscimo, só que em vez de somar, eu estarei diminuindo. Então, observe, 100% seria o valor anterior representado, menos os 10% do desconto. Então, eu teria um total de 90%. Então, eu quero saber agora, 90% de R$ 200. Tem os dois métodos. O primeiro, você pode multiplicar 90 por 200, achar 18.000, dividir por 100 e achar R$ 180. Ou simplesmente já pegar a porcentagem e transformar em número decimal e multiplicar por 200, que você também achará o mesmo resultado de R$ 180. Então, observe o seguinte, que o acréscimo eu somei a porcentagem à porcentagem anterior, que seria o valor representado. Já no decréscimo, eu estou o quê? Diminuindo, reduzindo aquele valor que eu tinha. Então, lembrando, a porcentagem ela vai estar acrescentando no meu valor se houver um aumento ou um acréscimo daquele valor apresentado. E o meu valor ele será reduzido, descontado, a partir do decréscimo ou da redução do valor em porcentagem, ok? Bem, esses dados que foram colocados aqui, só para você ter uma ideia do conteúdo que foi aplicado no módulo anterior, ok? Então vamos lá. A primeira questão, vamos ver se a gente realmente relembra de todos os assuntos e aplicações. Aqui, calcule nesta ordem um acréscimo de 30% e um decréscimo de 10% sobre o número de 1.500. O que ele quer que você faça? Você já sabe qual é o procedimento
e o que tem que ser feito para acrescentar uma porcentagem em cima de um valor, correto? Então, primeiramente, a gente vai fazer o acréscimo em cima de 1.500. E depois, eu acharei um valor. E deste valor será o meu novo valor, aonde eu vou ter que pegar este valor novo e fazer o decréscimo dele de 10%. Então, vamos lá. Acréscimo de 30%. Bem, já sabemos que o nosso valor inicial é de 1.500, então ele representa 100%, correto? E aí a gente vai fazer o quê? Pelo método mais curto, que é o quê? Somar as porcentagens. O 100%, que é o valor inicial de origem, mais o acréscimo com relação ao meu valor, que é de 30%. Então, terei 130% ou 1,30, tanto faz. E eu precisarei descobrir como é que eu faço para saber 130% de R$ 1.500. E aí eu terei um valor de 1.950, que é só você pegar o 1,30, que é a porcentagem em forma de número decimal, multiplicar por 1.500 e encontro esse resultado aqui. Beleza. Agora, então, esse aqui será o meu novo valor. E em cima desse novo valor, houve um decréscimo de 10%. Então, vamos lá. 1.950 será o meus 100%, correto? Isso aí. E agora eu vou colocar o meu decréscimo, que será o quê? Uma diminuição, uma redução do valor. E aí eu teria 100% menos 10 e vou ter 90%, ou 0,9, que representa a porcentagem em forma de número decimal. E aí, 0,9 vezes 1.950, eu terei 1.755. Repararam que o que eu falei anteriormente para a gente relembrar de qual o procedimento que a gente deveria fazer para calcular tanto o acréscimo quanto o decréscimo de porcentagem em cima de um valor, está aqui. A gente acabou de resolver nesta questão. São questões que vão estar na apostila de vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar e ver essa gravação para vocês terem uma ideia de como resolver as questões, ok? Próximo. Essa questão está dizendo assim: o parcelamento de compras é muito utilizado no Brasil, principalmente na compra de itens de maior valor. Sabendo que o preço de uma geladeira é de R$ 1.200 e que o valor pode ser parcelado em 10 prestações de 150. Bem, antes da gente continuar resolvendo essa questão, vamos observar todo o enunciado dela. Você observa o seguinte, que ela tem um valor inicial e tem um valor após, caso o cliente, ele deseje pagar de forma parcelada. Só que vocês estão observando que caso ele pague este valor em parcelamentos, o valor muda, ele é alterado, acontece alguma coisa aí nesse valor e a gente vai descobrir, ok? Então vamos para a primeira pergunta com relação a esta questão. Qual é o valor à vista da geladeira? Se a gente voltar na questão, você vai observar que é muito óbvio. Quando ele coloca que a geladeira é 1.200 e que conforme o parcelamento ele teria 10 parcelas de 150, qual seria o valor à vista? Aí a gente vai lá na questão. Respondendo. O valor à vista era de R$ 1.200. Não teve nem decréscimo e nem acréscimo com relação à prestação, caso você pagasse à vista, correto? Vamos para a segunda. Qual é o valor total ao final do pagamento se o cliente aceitar o pagamento parcelado? Também temos consciência e vimos através da questão a resposta com relação a isso. A gente viu que ele faria um parcelamento e esse parcelamento ele teria o quê? 10 parcelas de R$ 150. E aí a gente observa o seguinte, ele não dá um total, mas a gente
já sabe que cálculo simples deveremos fazer para saber o total caso ele pagasse parcelado. Vamos ver. 10 vezes 150, ele iria pagar 1.500 pela geladeira, caso pagasse parcelado. Como ele viu, e como na maioria das vezes, não só o povo brasileiro, mas de modo geral, o parcelamento ele facilita, né, o nosso entendimento a você poder pagar, comprar um produto que seja caro ou que não seja no momento da condição de você pagar à vista e te dar essa oportunidade de você fazer esse parcelamento. Lembrando que cada parcela ocorrem os valorezinhos em cima de cada parcela. Então observe que se ele pagasse à vista, ele pagaria R$ 1.200. Mas como ele preferiu o parcelamento, ele vai pagar em cima dessa geladeira R$ 1.500, ok? Vamos para a próxima questão. Precisamos mais voltar nela não. Então, ó, houve o acréscimo ou decréscimo ao preço inicial? Bem, se a gente observar, o preço inicial era de quanto? De R$ 1.200, correto? E após ele escolher pagar em parcelamento, ele pagou 10 prestações de 150. Então, ele pagará R$ 1.500, correto? Então, vendo o valor inicial ao valor que ele pagou, que houve um acréscimo, correto? Um acréscimo de quanto? De R$ 300. Agora, qual foi o percentual? Bem, a gente precisa ter o raciocínio em relação à questão. Bem, anteriormente o valor inicial era de 1.200, correto? Se eu decompor esses 1.200, eu terei 4 prestações de 300. Diante disso, a gente percebeu que foi o quê? Aumentado, foi acrescentado mais R$ 300 no valor, para chegar a 1.500. Então, eu fiz a seguinte maneira. Ó, como o cliente vai pagar pelo valor parcelado, R$ 1.500 é o valor que ele vai pagar, correto? E o preço inicial era de 1.200, mas houve um acréscimo de R$ 300. O percentual é de 25%. Como é que eu coloco como resposta que R$ 300 representa 25%? Bem, 1.200 representa 100%. R$ 300 representa 25% em cima de 1.200. Porque se você observar, a cada R$ 300 que representa o 1.200, ele representa 25%. Eu só estou o quê? Acrescentando mais 25%, certo? Então, eu fiz a expressão que está aqui, 1.500 menos 1.200, que é igual a 300. Logo, se eu fizer o cálculo do acréscimo, eu pegarei o quê? A soma da porcentagem do valor original mais o valor da porcentagem acrescentada, que então de 125% em forma de número decimal ficaria em 1,25, correto? Então, 1,25 vezes 1.200, eu chegaria ao valor da geladeira após o parcelamento, que é de R$ 1.500. Repararam que os dois procedimentos a gente pode aplicar tanto para o acréscimo quanto para o decréscimo. Só que como a própria palavra já diz, o acréscimo você está o quê? Acrescentando a porcentagem em cima do valor. E o decréscimo você está o quê? Reduzindo, diminuindo aquele valor inicial de acordo com a porcentagem apresentada. Fica a dica, para vocês resolverem as questões do módulo 4, você necessariamente precisa ter essa noção de porcentagem e observar as questões que vocês precisam desenvolver. Então, para cada questão, quando ele pede para que você faça o acréscimo ou o decréscimo através de porcentagem, você estará resolvendo de forma clara e objetiva cada questão do módulo 4, ok? Espero ter ajudado vocês e que nós possamos retornar o quanto antes, tá bom? Ok? Tchau!